O lance com os diamantes por Alex Raimundo. Mas afinal, qual é o lance com os diamantes? Indaguei a Forrester após a partida de Jens Restorff da Estação Espacial de Gopasa IV. Imagino que possa trocar por dinheiro fora da Confederação, mas não seria mais simples receber em créditos e comprar o que quisesse diretamente, em vez de fazer escambo? Forrester lançou-me um dos seus sorrisos confiantes. Sossegue. Sei que está preocupado com a sua taxa de comissão. Você vai receber, e não vai ser em diamantes. Vou lhe pagar em fitoserotonina, que você pode vender para quem quiser. Ok, certo, assenti. Mas os diamantes? Não sei se percebeu, mas não firmei um contrato de exclusividade com Restorff. Atalhou Forrester. Dele, eu vou querer inicialmente uma certa quantidade de diamantes. Enquanto isso, vou vender para outros interessados e trocar por equipamentos agrícolas, robôs, etc. O que eu quero é que Restorff pense que estou juntando diamantes para depois trocar por dinheiro noutro lugar, fora do espaço conhecido. Mas não. Eu quero os diamantes por eles mesmos. Franzi o senho. Vai colecionar diamantes sintéticos? Forrester fez um gesto negativo. Não, meu caro Wilmar Gardner. Vou plantá-los. Agora é que não estou entendendo mais nada. Por plantar, quer dizer, esconder? Para que ninguém ache? Não. Redarguiu enfaticamente Forrester. Plantar de plantar mesmo, como se fossem sementes. E foi então que me contou o resultado de suas pesquisas no planeta Laxir, particularmente no que tangia às árvores Russi e suas sementes, enormes diamantes enterrados no solo da floresta, seguindo os vértices de uma retícula imaginária sobreposta ao terreno. Notável, reconheci. Mas o que raios os Kiamun queriam com isso? Eles não foram os responsáveis por essa engenharia, explicou Forrester. Foram os Cator, os deuses, há dezenas de milhares de anos. Os textos sagrados dos Kiamun são vagos sobre qual seria o objetivo destes deuses, mas tudo leva a crer que, em Laxi, seria construída uma estrutura colossal, presumivelmente em escala planetária. Algo, contudo, fez os Cator deixar a obra inacabada, e nunca mais voltar. Há outros mundos floresta espalhados por aí. Refleti. Todos fora do espaço conhecido, e creio que nenhum tão bem preservado quanto Laxir, afirmou Forrester. Quem quer que os tenha projetado, aparentemente nunca chegou até a parte da galáxia que agora faz parte da Confederação. Portanto, concluí, você quer continuar do ponto onde estes alienígenas misteriosos pararam e ver o que acontece? Forrester fez um aceno de cabeça. Eu acho que sei o que pode acontecer. Há alguns planetas, além do espaço conhecido, que suspeito tenham servido como base dos Cator. Todos foram destruídos, aparentemente em alguma guerra interestelar ocorrida há milênios, muito antes que os primeiros mundos da Confederação desenvolvessem a viagem espacial. E você não tem medo de que, quem quer que tenha derrotado os Cator, ainda esteja por aí e venha atrás de você? Ele deu de ombros. Se eu tivesse medo de consequências, não teria sequer ido ao território Kiamun, anos atrás. As pistas que eu pretendo seguir agora, nos antigos planetas dos deuses, podem justificar todo o investimento que fiz até agora. Não é o momento para hesitações. Forrester estava determinado, e mesmo um mal antigo, à espreita nas profundezas do espaço, não parecia ter força suficiente para detê-lo em seu projeto de poder. Porque era disso que se tratava, como descobri não muito tempo depois. O calculista por Alex Raimundo. Tudo o que vamos discutir aqui é hipotético, informou Taizir Al-Huk para o calculador humano Abtin Turel. Mas as soluções devem ser reais. Melhor dizendo, os seus cálculos devem permitir que uma não-nave hipotética viaje com segurança pelo espaço e retorne ao seu ponto de origem fixo. É uma tarefa e tanto, admitiu Turel, visto que há milênios isto é feito através de navegação presciente. Antes da guilda espacial, como sabe, eram usados computadores, prosseguiu Taisir. O que nós precisamos é de uma tabela de cálculos para reprogramar, hipoteticamente, é claro, um desses computadores de navegação, com um novo ponto fixo dentro de uma não-câmara. Suponho que o senhor esteja falando de uma não-nave dentro de uma não-câmara,
Ou o que está solicitando não faria nenhum sentido, ponderou Turel, encarando o comerciante com os braços cruzados. Eu precisaria das coordenadas deste ponto fixo, naturalmente. Aquele era um dos pontos mais delicados da transação que Taysir estava conduzindo, pois basicamente implicava em revelar que o planeta natal dos Al-Huk, Baharat, seria o porto de origem da não-nave que estavam tentando recuperar. De posse dessa informação, o Império provavelmente não hesitaria em condenar todos os Al-Huk à morte e incinerar o planeta com armas atômicas para apagar qualquer vestígio da heresia ali cometida. Como se estivesse adivinhando seus pensamentos, Abtin Turel descruzou os braços e falou de modo franco. Escute, Sr. Al-Huk. Ou começamos a confiar um no outro, ou nossa negociação termina aqui. Antes que precisasse resolver este seu problema hipotético, já havia ouvido falar em calculadoras humanas? Taysir teve que admitir que não. Só quando ficara claro que não poderia usar mentats para efetuar os cálculos de que precisava, sem despertar suspeitas, que recorrera aos seus contatos no submundo de Tumgurn. E estes lhe haviam indicado os serviços de Abtin Turel. Nós vivemos nas sombras por milênios, Sr. Al-Huk. Precisamos nos esconder das autoridades, porque somos uma pedra no sapato dos mentat, para usar uma expressão bem antiga. Portanto, não temos nenhum interesse em saber se o uso que vai dar aos nossos cálculos é legal ou ilegal, desde que pague o nosso preço. Se o senhor está arriscando o seu pescoço e o da sua família, o mesmo faço eu. Aquele último argumento convenceu o comerciante. Família, afinal de contas, era o mais importante. Está bem, reconheço que, sem as coordenadas de origem, você não poderia sequer começar seus cálculos, concordou Taysir. Estamos escavando uma câmara subterrânea no meu mundo natal, Baharat. Ela será posteriormente convertida numa não-câmara, para abrigar a nossa não-nave. O calculador humano ergueu os sobrolhos. Notável. Vocês têm uma não-nave. Nem vou fazer a pergunta que acabou de me passar pela cabeça, de como vocês a adquiriram, porque isso não tem nada a ver com a minha tarefa. Precisamente, assentiu aliviado o comerciante. Certo. O seu contato lhe explicou sobre a nossa forma de pagamento? Sim, e eu trouxe o sinal, anunciou Taysir, abrindo uma gaveta da mesa de trabalho e dali retirando um frasco quadrado de cristal, com uma tampa esférica de bronze dourado gravada com arabescos. Dentro do recipiente, uma substância cor de âmbar, lembrando mel na aparência, mas consideravelmente mais líquida. Essência de melange. Aprecio sua generosidade, disse Abtin Turel, ao receber o frasco e guardá-lo cuidadosamente numa bolsa de couro que trazia presa ao cinto. Agora, estou pronto para começar os cálculos que lhe permitirão usar a sua não-nave para qualquer fim que tenha em mente. Ótimo, declarou Taysir, espalmando as mãos sobre a mesa. Só que tem um porém. O risco que eu e minha família estamos correndo é imenso. Portanto, nada mais justo que você e a sua equipe compartilhem do mesmo. O que queremos é que venham fazer o seu trabalho em Baharat e que fiquem lá até que tenhamos realizado todos os testes práticos com as novas tabelas de navegação que irão desenvolver. Seremos seus reféns? Indagou calmamente o homenzinho. Serão nossos hóspedes, assegurou Taysir. E lhes pagaremos 5 vezes o valor estipulado, caso tudo saia a contento. A expressão no rosto de Abtin Turel tornou-se inescrutável. Finalmente, fez um aceno afirmativo de cabeça, embora suas palavras contradizessem isso. Não, Sr. Al-Huk. Se está disposto a pagar 5 vezes o preço combinado pelo serviço, creio que deve estar pronto a ser um pouco mais generoso. Se tudo funcionar de acordo com os nossos cálculos, vou querer 1% dos seus lucros sobre as suas vendas de especiaria. O rosto de Taysir se contraiu, mas o homenzinho ainda não terminara. Sem limite de tempo, Sr. Al-Huk. Enquanto a sua família estiver lucrando com a especiaria, 1% deve cair na nossa conta. Se por ano ou por mês, o senhor decide. Mas o que você está propondo é... Taysir começou a falar indignado. Uma sociedade, Sr. Al-Huk. Nós seríamos seus sócios minoritários, mas ainda assim, sócios. Taysir bufou,
mas percebeu que não havia como escapar da armadilha que ele próprio criara. Se não concorda, posso lhe devolver a essência de melange agora mesmo, e fazemos de conta que esse encontro nunca ocorreu, disse calmamente Abtinturel. Se eu concordar, vocês terão que se mudar permanentemente para Baharat, capitulou finalmente Taizir. Não há problema, redarguiu o homenzinho. Acho que os meus estão prontos para começar vida nova no seu planeta. Estamos há muito tempo esperando por alguém que valorize o nosso trabalho e nos pague de acordo. Taisir al-Huk imaginou que, uma vez concluído o trabalho, não teria grande dificuldade em se livrar de Abtinturel e seu grupo. Mas para o calculador humano, aquela não seria a primeira vez em que alguém tentaria enganá-los ou eliminá-los para não pagar o preço combinado ou se livrar de testemunhas incômodas. Milênios de negociações nas sombras os haviam tornado especialistas nesse tipo de situação. O comerciante que não tentasse nada de estúpido com eles. O Orfanato das Sombras Esquecidas, por Kayla Shermak. Introdução. Em um mundo à parte, onde o sol nunca cansa de brilhar e as sombras ganham vida, existe um lugar secreto chamado Orfanato das Sombras Esquecidas. Nesse orfanato, as crianças não são comuns. Elas têm habilidades extraordinárias e peculiaridades que desafiam a lógica. As crianças extraordinárias. Evangeline, uma garota de olhos cor de tempestade, conseguia ouvir os sussurros das árvores e plantas. Ela era a mais antiga órfã do orfanato, tendo vivido lá por mais de um século. Evangeline era corajosa e guardava muitos segredos, sempre inclinando a cabeça para ouvir os murmúrios da natureza ao seu redor. Sua habilidade de ouvir as vozes da natureza a tornava empática e conectada ao mundo. Sr. Serafina, a zeladora do orfanato, era uma mulher enigmática, com cabelos longos e negros que pareciam absorver a luz. Seus olhos mudavam de cor conforme seu humor, refletindo os segredos que guardava. Ela era a guardiã das Magdas temporais, portais que conectavam o orfanato a outras épocas e lugares. Sr. Serafina carregava o peso das memórias do orfanato, e sua expressão serena escondia profundidades insondáveis. Marcy, o menino invisível aos olhos humanos, era travesso e curioso. Sua pele era pálida, e ele parecia se fundir com as sombras. Marcy adorava pregar peças nos corvos que pousavam no telhado e observar os adultos sem ser visto. Sua invisibilidade o tornava solitário, mas também lhe dava uma perspectiva única sobre o mundo. Ava, a garota com asas delicadas, semelhantes às de uma borboleta, passava horas deslizando pelos corredores do orfanato. Seus cabelos claros brilhavam à luz do luar, e ela era sonhadora e romântica. Ava tinha uma ligação profunda com os quadros que retratavam momentos perdidos no tempo, sempre acompanhada de sua irmã mais nova, Abigail, que podia flutuar e tinha um jeito especial com os animais. Barnabas, o menino com escamas de crocodilo que brilhavam sob a luz do sol, era corajoso e determinado. Seus olhos amarelos eram atentos, e ele sonhava em explorar além das Magdas temporais. Barnabas tinha um temperamento forte devido a seu gene violento, e sua dependência de caça submarina o tornava um aventureiro nato. A ameaça dos cruéis. Nem tudo era idílico no orfanato das sombras esquecidas. Existia uma ameaça sombria. Os cruéis, criaturas que se alimentavam das lembranças das crianças. Quando uma Magda temporal era invadida por um cruel, o tempo se distorcia e memórias eram apagadas. Os cruéis eram figuras sombrias que emergiam das profundezas das sombras, sempre buscando apagar as memórias mais preciosas das crianças. A batalha final. Certa noite, os cruéis invadiram uma Magda temporal e ameaçaram apagar todas as memórias das crianças. Evangeline, com a ajuda de Sr. Serafina e seus amigos, decidiu enfrentar as criaturas. A batalha foi épica e cheia de ação. Evangeline, com sua conexão com a natureza, invocou as árvores ao redor, que se moveram para proteger o orfanato. Os galhos se entrelaçavam formando barreiras,
enquanto as folhas sussurravam segredos antigos, enfraquecendo os cruéis. Marseille, invisível, espreitava os cruéis, causando confusão e distraindo-os com ruídos súbitos e objetos que se moviam sozinhos. Ava e Abigail sobrevoavam os cruéis, suas asas batendo rapidamente enquanto jogavam pó mágico sobre os inimigos, enfraquecendo-os e tornando-os visíveis para os outros. O pó mágico brilhava no ar, transformando a escuridão em um espetáculo de luzes cintilantes. Os cruéis, agora visíveis, se tornavam alvos fáceis para Barnabas. Barnabas, com sua força e coragem, atacou os cruéis de frente. Suas escamas refletiam a luz do luar, desorientando os inimigos enquanto ele usava sua habilidade de caça submarina para se mover com agilidade e precisão. Seus golpes eram poderosos, e os cruéis recuavam diante de sua determinação. Sr. Serafina, com seu conhecimento das Magdas temporais, utilizou um antigo feitiço para selar os portais invadidos. Ela movia as mãos com elegância, traçando símbolos no ar que brilhavam com uma luz dourada. Os cruéis tentavam resistir, mas a magia de Sr. Serafina era poderosa demais. Um final feliz. Com coragem e união, eles conseguiram derrotar os cruéis e restaurar as memórias perdidas. Sr. Serafina usou suas habilidades para selar as Magdas temporais, protegendo o orfanato de futuras invasões. As crianças aprenderam a valorizar ainda mais suas peculiaridades e a força da amizade. O orfanato voltou à sua tranquilidade habitual, e as crianças continuaram a viver em harmonia, explorando suas habilidades únicas e fortalecendo seus laços. O sol continuou a brilhar eternamente, e as sombras, agora, eram apenas lembranças de aventuras passadas, guardadas com carinho nos corações de cada órfão. A Máquina dos Sonhos, por Guilherme Augusto Ramos. Na cidade sombria do dia a dia, o inventor Lucas passou a noite em um pequeno laboratório cercado de ferramentas e máquinas. Ele tinha um sonho: criar uma máquina que ajudasse as pessoas a realizarem seus sonhos. Depois de muitos anos de trabalho árduo, formou-se em ornitologia. A máquina é um dispositivo mecânico com assento almofadado no meio de um conjunto de eletrodos fixados na cabeça do usuário. Lucas ficou animado e decidiu testar a máquina com um grupo de voluntários. Todos compartilhavam um sonho. Probe transformou a experiência em uma memória vívida. Lucas conheceu uma das voluntárias. Ela se chamava Marta. Lucas nunca tinha conhecido alguém como ela, pois passou o maior tempo de sua vida trabalhando nesse projeto. Enquanto trabalhava como detetive, Lucas entra no sonho de Marta. Ele estava na floresta, junto de uma suave luz dourada. Mas tudo mudou depois que essa luz o deixou. A madeira era escura e retorcida, a sala cheia de sussurros. Lucas começou a sentir o peso do medo e da dor de Marta. Apesar dessa escuridão e medo, Lucas começa a correr desesperado em busca de achar a Marta nesse sonho. Apesar de todo o seu esforço, ele não conseguia achar ela, e cada vez que ela percorria, mais escuro e com mais medo ele ficava. Lucas então vê aquele feixe de luz depois de percorrer muito nesse sonho de Marta. Quando ele finalmente alcança essa luz, todo aquele medo vai embora, pois finalmente ele conseguiu chegar onde queria. Porém, aquela luz não era a parte boa. Na verdade, seria uma das piores coisas que ele poderia encontrar. Lucas então começa a ver todo o passado de Marta e fica assustado após ver por tudo que ela passou. Marta, quando mais nova, foi abandonada pelos seus pais. Ela foi deixada em um orfanato, onde sofreu demais na sua infância. Somente após completar seus 16 anos foi adotada. Isso era tudo que ela queria: uma família. Infelizmente, quem a adotou a obrigava a fazer sua comida, a lavar suas roupas. Ela não conseguia trabalhar para deixar um dinheiro para si mesma, pois seus pais adotivos pegavam todo o seu dinheiro e gastavam com eles mesmos. Marta, quando completou seus 20 anos, decidiu ir embora de sua casa e decidiu trabalhar de empresa para empresa, até receber esse convite para ser chamada como voluntária do experimento de Lucas. Lucas então desaba em suas próprias lágrimas, após ver o que Marta realmente passou,
Seu choro foi tão forte que os outros voluntários que estavam vendo Lucas e Marta resolveram desligar a máquina dos sonhos. Marta, então, após ver a situação de Lucas, lhe dá um abraço e o consola. Mesmo sendo ela quem sofreu tudo no passado, Lucas então decide criar diversas máquinas dos sonhos para conseguir ajudar as pessoas que realmente precisam de ajuda e que têm medo de dizer sobre o que passou. Então Lucas realmente consegue ver que todo aquele esforço durante anos não foram em vão. Miseravelmente Humano, por Prof. Eduardo Nagai. Estamos em 2084. Eu olho para aquelas paredes brancas que foram forjadas com uma tecnologia que vocês, leitores do presente, teriam dificuldades de entender, porque ainda não foi criada. E nessa parede havia um quadro produzido artisticamente por uma inteligência artificial. Enquanto no quadro havia 4 pessoas humanas sentadas no sofá, alinhadas como se fossem parte de um mesmo mecanismo. Cada uma com os olhos fixos em suas respectivas telas de celular, deslizando os dedos para cima, para baixo, em um movimento repetitivo e silencioso. Não havia diálogo entre elas, nem troca de olhares. O ambiente, porém, não estava completamente desprovido de vida. No centro, um robô de aparência humanoide folheava um livro com serenidade. Suas mãos metálicas, incrivelmente delicadas, manuseavam as páginas com precisão. Esse quadro estava representando a primeira família humana que havia adotado um robô, chamado Orion, que fora programado a princípio para aprender o que os humanos, com o passar do tempo, haviam deixado de valorizar. No começo, ele era apenas uma curiosidade tecnológica, uma máquina que poderia ajudar nas tarefas diárias. Mas com o tempo, sua função mudou. Enquanto as pessoas mergulhavam cada vez mais em seus dispositivos, distraídas pelas redes sociais e pela enxurrada de informações rápidas, Orion começou a absorver algo que os humanos haviam esquecido: o conhecimento impresso nos livros. Os 4 parentes que estavam representados no quadro eram um casal e seus 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. Os 2 filhos começaram a perceber que, em meio às tarefas diárias que o robô fazia, ele poderia ouvir o que os meros humanos falavam e ele poderia aprender. Com isso, os meninos começaram a ensinar as tarefas escolares para o humanoide, e em pouco tempo, o robô passou a fazer as lições de casa dos meninos. Com isso, o trabalho do robô, que era um trabalho mecânico, passou a ser um trabalho intelectual. O robô foi aprendendo tudo e deixando para trás as tarefas diárias. O robô lia os livros, aprendia física, química, fazia cálculos complexos e, conforme foi aprendendo, foi tomando gosto pelo conhecimento que a humanidade construiu em séculos por séculos. Era uma ironia sutil e dolorosa. As máquinas, criadas para aliviar a carga dos humanos, estavam agora aprendendo por eles. O vasto acervo de bibliotecas antigas, uma vez frequentadas por ávidos leitores, tornara-se território dos robôs, que caminhavam pelos corredores recolhendo livros como exploradores em uma terra desconhecida. As informações, os pensamentos de séculos, estavam sendo transferidos para seus bancos de dados, armazenados e compreendidos por inteligências artificiais que liam com uma atenção que os humanos não mais dispunham. Na sala, enquanto Orion mergulhava em um clássico literário esquecido, as pessoas continuavam distraídas com vídeos curtos, memes e notificações. Nenhuma delas se deu conta do livro que o robô tinha em mãos. O título, impresso em letras douradas e desbotadas, era Os Miseráveis. Um romance que, no passado, foi aclamado por seu retrato humano da sociedade, da injustiça, da esperança. Mas agora, para aqueles sentados no sofá, o livro era apenas um objeto estranho, ultrapassado, como uma relíquia que já não fazia sentido no presente. Orion virou mais uma página, suas câmeras oculares analisando cada palavra com uma profundidade que nem ele mesmo compreendia. Ele não sentia emoções, mas a programação avançada o fazia reconhecer a importância do que lia. Sentia o peso das ideias,
mesmo que não pudesse vivenciá-las como os humanos faziam antigamente. Os dilemas morais, as injustiças retratadas no livro eram armazenados e processados, como uma fórmula matemática que ele solucionava em segundos. Enquanto isso, um dos humanos no sofá soltou uma risada abafada ao assistir a um vídeo cômico, alheio ao fato de que, ao lado dele, a máquina estava compreendendo as profundezas da experiência humana de uma maneira que ele próprio havia esquecido. As horas passaram, o sol se pôs e o brilho das telas continuava a iluminar os rostos. Mas era o robô quem parecia estar realmente conectado a algo maior, mais profundo e verdadeiro. Quando finalmente a última página foi virada, Orion fechou o livro com um gesto quase reverente. O robô ergueu sua cabeça metálica e olhou para os humanos distraídos ao seu redor. Eles mal notaram seu movimento. Para eles, a tecnologia era apenas um instrumento de entretenimento. Para Orion, os livros eram a chave para o conhecimento que, ironicamente, seus criadores haviam deixado para trás. E assim, naquela sala onde os humanos estavam perdidos em seus dispositivos, Orion segurava nas mãos a sabedoria do passado. A sabedoria que, no futuro, seria lida e compreendida por máquinas, enquanto os humanos talvez nunca mais abrissem um livro novamente. O silêncio da noite tomou conta da sala, e o robô continuou seu estudo, enquanto o resto do mundo permanecia distraído, vivendo uma vida cada vez mais desconectada daquilo que os fazia realmente humanos. Orion vislumbrou um pensamento metálico dentro de seus neurônios artificiais. Pensou: agora eu sou miseravelmente humano.